Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos compartilhar com vocês o texto de Daniel, capítulo 8. O texto de Daniel, a partir do capítulo 2, verso 4, se torna aramaico, uma variação da linguagem semítica, e a partir do capítulo 8, Daniel retorna para o hebreu e ele engata um novo ritmo de declarar palavras proféticas. Esse capítulo 8 explicando, detalhando um pouco o que nós lemos ontem em Daniel capítulo 7, e Daniel segue entregando as mensagens proféticas que ele recebeu em visões e em sonhos, declarando alguns eventos futuros, tanto eventos que aconteceram imediatamente após o reino da Babilônia, em que Daniel estava, como também eventos que se referem ao final dos tempos. Algo que fica claro nessa mensagem é que vão passar os céus e a terra, como Jesus disse, reinos cairão, grandes governantes com esquemas de corrupção cairão, mas o governo do Senhor, a sua fidelidade, o seu cuidado para com o seu povo, o propósito do Senhor permanece para sempre. Então essa palavra nos encoraja, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, nos lembrarmos de que o nosso Deus está no trono, Ele reina e todo o poder e domínio está nas suas mãos. Ele prometeu estar sempre conosco, cuidar das nossas vidas, e nós cremos nisso. Eu e Rafa vamos então compartilhar com vocês essa leitura de Daniel capítulo 8, e ao final da leitura queremos orar pela sua família, por essa nova semana que nós iniciamos hoje. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor para nos dar sabedoria, discernimento, falar conosco nesse momento devocional que nós estamos aqui juntos. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, a tua presença em nossas vidas. Obrigada, Pai, que o Senhor é o Deus conosco e disse que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. Então nós pedimos, Pai, que o teu Espírito venha e traga entendimento, discernimento, Pai, sabedoria para cada um de nós, que durante esse momento devocional, enquanto nós lemos, Pai, essas profecias, essas declarações, o Senhor possa falar e ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Observe que Daniel vai relatar agora uma segunda visão que aconteceu aproximadamente 2 anos após a primeira. Ele deixa bem claro que essa foi a segunda visão. Nós temos visto com a leitura do profeta Daniel como Deus fala com as pessoas, tanto falou com Daniel, seu servo na Babilônia, como falou com Nabucodonosor. E ao longo das escrituras sagradas, Deus se comunica com as pessoas, e cremos que é o mesmo hoje, através de visões e de sonhos, que são a linguagem do Espírito. Deus fala conosco através da palavra escrita, é claro, as escrituras sagradas trazem a palavra de Deus, o coração de Deus para nós, mas Deus também se comunica conosco no Espírito através de visões e de sonhos, independente da posição, da origem, da condição social, da condição espiritual de qualquer pessoa. Então nós te convidamos a estar atento a visões, a sonhos que você tenha, talvez espaçados entre anos, ou mesmo você que sonha mais frequentemente, pedir a Deus sabedoria, discernimento, estar atentos às mensagens que o Senhor tem nos dado através de alguns sonhos e visões que temos. Diz assim, Daniel capítulo 8, no 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulai. Ulai, então, era um rio naquela região de Suzã, onde Daniel não vai fisicamente, mas ele é transportado nessa visão a essa cidadela chamada Suzã, que futuramente se tornou importante como capital da província da Média e da Pérsia, os impérios que vieram depois da Babilônia. Mas antes disso tudo acontecer, Daniel é levado lá em uma visão, e ele diz, olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, havia um carneiro com 2 chifres compridos. Um deles era mais comprido que o outro e cresceu depois. Observei o carneiro enquanto ele escorneava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir a ele e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e tornou-se grande. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro, que possuía 2 chifres, que tinha visto ao lado do canal.
e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar-lhe os 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, crescendo no lugar 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e lançou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o comandante do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao comandante e o lugar do santuário foi derrubado. Por causa da rebelião, um exército e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 santos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durará o conteúdo da visão acerca do sacrifício diário, da rebelião desoladora, da entrega do santuário e do exército para serem pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado, ou seja, reconsagrado. E Daniel em seguida traz a interpretação. Observe que muitas vezes quando nós temos sonhos e visões, eu e Rafa temos chamado vocês a estarem atentos a essas mensagens que o Espírito Santo comunica a todos nós através de sonhos. Muitas vezes são sonhos embaraçosos, misturam-se elementos que nós não compreendemos imediatamente. E uma das características de um sonho que traz revelação de Deus é quando você sonha que você está em um lugar onde você nunca esteve ou nunca viu antes. É interessante, você não está tendo uma memória, você não está se lembrando de um lugar que você viu na TV ou mesmo visitou pessoalmente. Muitas vezes em sonhos nós somos levados a ambientes onde nós nunca estivemos ou nunca vimos antes. De onde então vem esse ambiente que nós enxergamos? Esses elementos que nós percebemos, se a nossa mente, os nossos olhos nunca viram aquelas visões antes. São visões de Deus, e Deus nos dá revelações que muitas vezes não são fáceis de nós entendermos. Mas isso é bom, porque o objetivo do sonho e da visão é nos trazer para perto do Senhor, confiando nele, com temor no nosso coração, buscar de Deus mais sabedoria e maior compreensão. Daniel costumava orar também, pedindo a Deus, nas suas orações, sabedoria e entendimento das visões. Então aqui ele começa a dar interpretação no verso 15, dizendo assim: enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser com aparência de homem. Eu ouvi a voz de um homem que vinha do meio de Ulai. Gabriel, explica a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, caí desacordado. Então ele tocou em mim, me pôs em pé e disse: vou contar a você o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos. Eles surgirão de uma nação, mas não com o mesmo poder. Nas Escrituras Sagradas, o chifre sempre representa o poder, muitas vezes um grande, poderoso governante que surgirá para reinar. Inclusive, algumas vezes, quando nós lemos no português a palavra poder, especialmente no Antigo Testamento, o original hebraico é a palavra que se refere a chifre, mas devido ao difícil entendimento, os tradutores utilizam, ao invés de chifre, a palavra poder, como no Salmo 92.
Existem várias referências em que a palavra chifre é traduzida como poder, porque esse é o significado biblicamente. Então, esse anjo Gabriel começa a dar a Daniel um entendimento do que aconteceria no futuro. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com astúcia, propagará o engano com as próprias mãos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que se sentiam seguros e insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não por mãos humanas. A visão das tardes e das manhãs que foi dita é verdadeira. Cele ou guarde, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Geralmente, quando nós temos sonhos e visões, você pode observar que esses sonhos se referem a momentos próximos. Muitas vezes um livramento que Deus está dando naquele mesmo dia ou nos dias por vir. Nesse caso, Daniel é alertado que essa visão, diferente do comum, essa visão se refere ao futuro distante. Os homens e mulheres que viveram depois de Ezequiel e Daniel, que estavam juntos ali na Babilônia, certamente tiveram essas palavras proféticas como um alerta para perseverar na fé, no cuidado do Senhor, sabendo que tudo o que estava acontecendo não fugia ao controle de Deus. Nada seria uma novidade para o Senhor. Deus sabia do que estava acontecendo, já havia anunciado aos seus servos antes. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. E semelhantemente, João também, no Apocalipse, escreveu mensagens durante o período da igreja primitiva para alertar nós, os crentes, que viveríamos depois da era dele, sobre coisas que aconteceriam, tanto do que temos visto, aumento de terremotos, de guerras mundiais, da corrupção e tantas coisas que aconteceriam antes do fim. Mas Jesus disse que isso seria o princípio das dores. E as palavras proféticas servem para nos encorajar, para nos trazer para mais perto do Senhor, nos lembrando da fidelidade e do cuidado dele. E ele conclui o verso Daniel 8, no verso 27, dizendo assim: Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei desolado com a visão, pois não havia quem a compreendesse. Sim, esse é o texto de Daniel, capítulo 8. Obrigado por meditar conosco. Nós vamos continuar pedindo ao Senhor que fale conosco nas Escrituras, através de visões, através de sonhos, e que nos dê entendimento e revelação. Sim, nós podemos ver que vários poderes foi se levantando, até mesmo nessa visão, mostrando um poder contra outro poder, mas nada se compara ao poder do Senhor, que é aquele que, quando chegar nesse fim, ele vai mostrar que ele reina e ele governa para sempre. Tantos governos tão grandes, assim como a gente já tem lido, que se levantaram, foram poderosos, mas eles foram abatidos, destruídos, e se levantou outro grande poder. Mas o poder do Senhor, ele é eterno, ele reina, ele reinou ontem, ele reina hoje, ele reina para sempre. Sim, Jesus disse: passarão os céus e a terra, representando todos os governos, todas as circunstâncias ao nosso redor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Eu e a Rafa queremos orar por você, pela nova semana. Vamos colocar diante do Senhor agora nossos corações com ações de graças e também as suas necessidades, as suas súplicas. Eu e a Rafa queremos em fé concordar com você. Amém. Pai, nós te damos graças, como é uma bênção aos nossos corações nos lembrar ao lermos a Tua palavra de que o Senhor é soberano, de que o Senhor conhece todas as coisas e nada escapa da Sua ciência e do Seu poder, nada é surpresa para o Senhor, nada está fora do Seu controle, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Mas também te louvamos, Pai, pois apesar da Sua grandeza e da Sua soberania, o Senhor se importa conosco e cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Muito obrigado, Pai, pelas Suas provisões, muito obrigado pelo Seu sustento, por esperança verdadeira que vem da Tua palavra, pela Tua palavra que gera fé no nosso espírito e é uma lâmpada para os nossos caminhos e uma luz para os nossos pés. Amém, Nós te Senhor. pedimos nesse dia de hoje, Pai, que o Senhor traga
entendimento, discernimento, sabedoria, cada um que está acompanhando essa meditação conosco, e oramos pedindo ao Senhor sabedoria para as decisões que temos diante de nós, para como lidarmos com cada situação no nosso contexto